E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e nós começamos o vídeo hoje falando do governo federal, trazer algumas notícias boas que inclusive saíram na grande imprensa mais uma vez, olha só, né? E ontem também, Bolsonaro foi protagonista de uma grande polêmica, foi visto na rua comendo frango com farofa, derramou farofa na roupa. Bom, isso não deveria ser um problema e isso nos conecta ao segundo tema do vídeo de hoje. Os amigos do Sérgio Moro tentaram problematizar a farofa de Bolsonaro. E, gente, isso tem um motivo. Estão tentando criar uma cortina de fumaça, porque o Moro, né, que já tinha problemas com o TCU, agora tá com problemas com a Receita Federal. Será que o ex-juiz deixou de pagar imposto, não recolheu direito? O que foi que aconteceu? A gente vai comentar no vídeo de hoje, mas a vida dele não tá fácil. Talvez por isso, inclusive, né, o marreco tá indo na igreja. Nosso terceiro tema, vamos falar do Moro, também vamos falar do Ciro, um vídeo bem interessante sobre o que Ciro Gomes tem a falar, principalmente da Igreja Católica, né? Você mostrar aí para seus amigos cristãos como um todo. Vamos também falar do Lula, alguns assuntos ligados aí, né? Base, votos. Após isso, vamos falar sobre censura, redes sociais, papel da imprensa. Isso é uma matéria bem interessante a nível internacional, que pode ter reflexos no Brasil. Óbvio que vai ter, vocês vão entender o que eu quero falar. Após isso, tá aqui, né, uma ruptura, correntes rompendo. A gente não vai falar de Brasil dessa vez. Quero falar com vocês sobre pandemia. Pandemia e ruptura. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tem muito e ainda tem conexão com o Brasil, né? Sempre tem conexão, senão eu ia trazer um tema internacional. E por fim, vamos falar do Lula e José Dirceu, que hoje tem um compilado de notícias, assim, umas 5, 6 notícias em seguida, que você fala, cara, agora eu entendi como é que se pilota um drone. Você vai aprender a pilotar um drone, que é como o Lula e o José Dirceu trabalham aí dentro da política, né? Confusão, muita coisa no vídeo de hoje. E vamos começar aqui, né, já sobre o governo federal. A Anitta aqui traz aqui uma pequena informação, achei bem interessante, né? Oi tio, oi tia. A obra da barragem do Rio Jaguari, aqui no meu Rio Grande do Sul, foi iniciada em 2008. 2008. E vinha se arrastando. Bolsonaro injetou 98 milhões e finalmente ela vai ser concluída, garantindo a irrigação de 117 mil hectares de terra e beneficiando 240 mil pessoas. Não sei se é só essa quantidade não, né? Porque assim, isso deve ser de forma direta, mas de forma indireta, bom, quando uma região prospera, as pessoas compram mais, né? E às vezes acabam inclusive comprando de outros estados, outras localidades, então todo mundo ganha no final da história, né? O país avança. Mas tem gente que diz que o governo federal não faz nada e obra não conta. Obra não conta. Já que a obra não conta, vamos aqui avançar rápido para falar de mais outra obra, também não conta. Ponte sobre o Rio Araguaia, na BR-080, em Luiz Alves, em Goiás. Ligará o Nordeste de Mato Grosso até Uruaçu, na Ferrovia Norte-Sul. Já está fazendo uma ponte, prevendo, sabe, a conexão com a ferrovia. Nunca se falou, na verdade se falava muito em trens no Brasil. Eu lembro, cara, a gente conversava tanto na escola, até meus professores de geografia de esquerda falavam, nosso Brasil, né, tem toda a geografia propícia para trens, um veículo que é muito mais barato, porque transporta muito mais, é menos poluente, né, ajuda o meio ambiente, mas a coisa nunca ia para frente. Agora, não só o trem está avançando, como a ponte de interligação, porque uma parte do trecho tem que ser feita de caminhão, veja só. E aí desafoga uma parte da via, melhora a vida aí pro cidadão comum, que às vezes vai fazer um turismo, uma coisa ou outra. Enfim, né? Mas tem gente que diz que a obra também não serve de nada. Enfim, mas tem outra obra aqui que também temos que falar. A Lu resume bem, ó. O PT enviou 2,2 bilhões para construir metrô em Caracas. Bolsonaro destinou 2,8 bilhões para o metrô de Belo Horizonte. Uma cidade, inclusive, que o Calil, né, é oposição total a Bolsonaro. Total. Mas Bolsonaro não liga pra isso, né? Não é? Veja só, né, gente? É sempre o padrão da política. A grande política, né? Os grandes políticos que a imprensa adora, né? Eles controlam vários setores, vários políticos, segurando verba. Não gosto de você, então não vai ter verba. Aqui não tem esse problema. Não, Belo Horizonte, cara, não é pra melhorar a vida do povo, então a gente dá. Mas, né? Então, enfim, era obra não conta. Mas aí temos essa notícia. E essa daqui eu acho que ninguém vai falar que não conta. Isso aqui não seria a tal, sabe, disputa ideológica. Não há por que crer que Bolsonaro cumprirá metas ambientais para entrar no OCDE, diz um Greenpeace Brasil. Que bom, né? Que bom. Nossa, que bom. Você tá falando o quê? Quem? Você tá falando que, graças a Deus, o Bolsonaro vai tocar fogo na Amazônia como não disse? Não tem nada a ver sobre isso. Nada a ver. Mas assim, o OCDE, ele tem lá 230 e tantos critérios. É um grupo
como também a União Europeia, como também o Mercosul, é aquele grupo supranacional, né, que acaba comandando muita coisa, tem ligações com esses órgãos burocratas. Às vezes é bom estar nele, porque facilita algumas coisas, mas tudo na vida tem o seu pró e seu contra. Uma coisa que com certeza é um contra são algumas coisas que eles tentam emplacar, né? Algumas agendas. Ah, você vai conectar com essa ideia, mas vai ter que adotar a agenda verde. Você falou assim, ó, eu já comprei aqui uns 108 quesitos, tá um número bom. Agora, não, esse negócio de agenda verde, SG, não vai colar. Não vai colar. O próprio Greenpeace está falando, ó, não tem por que esperar isso daí. Eu realmente espero que o presidente, né, siga essa linha, sempre focando nos objetivos, né, macros que vão trazer benefícios para o Brasil e tentando fechar a porta ao máximo, né, do que qualquer coisa que ameace nossa soberania nacional. A agenda verde é isso daí, né? A Amazônia, meu Deus. Temos que tomar conta da Amazônia, né? Nós, o mundo inteiro, né? Como se não fosse do Brasil. Isso é um dos interesses da agenda verde. E ainda tem outra notícia aqui que é bem interessante, vejam só. Aqui assim não está bem explícito com a notícia boa, mas isso aqui destrói a narrativa da imprensa de que o Brasil é uma pária internacional, uma pária, não serve para nada. Secretário de Estado dos Estados Unidos volta a ligar para o chanceler brasileiro para falar de Ucrânia. Não era o Brasil? Que ninguém dava atenção? Que ninguém ligava? Que ninguém tá nem aí pro Brasil? Tá aí, né? Grande player. Ó, pô, Brasil, olha só, não, porque, pô, você vai lá, né, mas você é meu amigo, viu? Você é meu amigo, não esquece disso não. Tamo junto nessa. E aqui pra conectar já com o próximo tema, a farofa de Bolsonaro. Ontem eu vi isso daqui, achei a postagem bem interessante. Vejam só, né? O Carlos fala o seguinte, o caluniam, o difamam, tentam tirar a vida dele, criam os mais absurdos possíveis para desqualificá-lo. Entretanto, gestos dizem muito mais que palavras. E o Gil Diniz fala o seguinte, poucos sabem. O presidente tinha acabado de chegar de Aparecida, interior de São Paulo, onde assistiu à Santa Missa. Estava a caminho do Pacaembu, assistir o jogo do Palmeiras. Fez questão de passar na ACD. Lá soube do amor que este jovem tem por ele e foi visitá-lo. Me emocionei lá no quarto. Tá lá, visitando uma pessoa, visitando outra. Cara, quantas vezes a gente não já viu aí videozinho, o Bolsonaro encontrando com uma pessoa com outra? Um homem comum, um homem do povo. Mas a imprensa não noticia. A imprensa noticia a não ser que dê para problematizar. Fica difícil problematizar uma visita dessa, mas a gente vai falar aqui do próximo tema, né? Do marreco, o churrasquinho, né? Criar a confusão. Onde foi, né? Aqui está um retrato da situação. Bolsonaro deve ter dado um rolê na nova moto dele. Foi comer ali um galeto com o brother dele. Não sei, já deve ter conhecido, deve ter virado amigo, todo mundo sabe como é Bolsonaro. E aí, lá vem o antagonista, os mamateiros. Bolsonaro, o presidente farofa. Meu Deus, estão problematizando comer farinha. Então, né, o pessoal não pode pisar na Bahia. A elite falando do país odeia doentiamente a figura de um homem comum que come farofa. Olha só, né? Vejam só, o cara come farofa. Na verdade, ele derramou farofa na calça. Estes idiotas arrogantes, encastelados em suas torres de marfim, não têm noção do quão extraordinária é a simplicidade do nosso presidente. É por essa simplicidade que ele é amado por seu povo. Mas o antagonista está querendo polemizar, tem que tentar desgastar Bolsonaro. Aí até que eu Chico gracinando, né? Nunca vi nada tão grotesco. Farofa esparramada no chão, cabelo despenteado, botinão no pé, comendo com as mãos, tudo forçado, fake total. Então ele não conhece Bolsonaro, né? Comer com a mão, botina, cabelo não tá penteadinho direito, é muito comum. Principalmente que assim, se você anda de moto e coloca um capacete, fica difícil, né? Manter o cabelo penteado. Difícil, né? Mas isso daqui é puro ressentimento. Pessoal, Chico Graziano era um cara que ele achava, ele tinha mais pura certeza que ele ia ser o ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro. Não foi. Não foi. O Chico Graziano ele tinha mais certeza de que ele ia ser ministro do que o pessoal lá do antagonista que ia ganhar a Secom. Sim, o pessoal achava que tinha chance de levar a Secom. Não levou, mas o Graziano ele tinha a mais pura assim, ele contou pro Brasil todo, ó, eu vou ser o ministro, e não foi. Aí tá aí, né? Mas tudo isso daí tem uma razão. Estão tentando encobrir a nova confusão que o Moro tá metido, né? Aqui é só mais uma tentativa, mas não envolve a farofa. Aí lá vem o tio do Botox, né? O Cláudio Dantas. Investigação sobre compra da mansão de Flávio em Paca. Temos que investigar é o Moro. Tá indignado. Aí a Renata faz aqui um pequeno comparativo. Pequeno.
Charutos cubanos do PT. 3,6 bilhões em 14 anos. Bilhões. Mamata Connection. 8 milhões em 4 anos. Mensalão do Moro. Aproximadamente 4 milhões em um ano. Um ano. Na verdade, foi menos de um ano. Mansão do Flávio. 6 milhões em 30 anos. Esse é o jornalismo brasileiro. Não estou falando que pode ter algo de errado, mas quando você compara assim, né, os valores e o período, o pessoal às vezes assim, eles resolvem se indignar com aquela coisa que, quando você compara com isso daqui, né, é a menos escandalosa. Menos escandalosa de todas. Mas tudo bem, né? É do jogo, porque o Moro aí tá envolvido na nova confusão. Eu tava passando lá pelo Twitter, logo de manhã eu vi isso daqui, ó, o Tacla Duran. Russo fala a verdade. Não faz o menor sentido emitir nota fiscal para receber em dólares nos Estados Unidos. Até porque sua empresa está no Simples e sendo residente no exterior, isso implicaria em sonegação fiscal. Abre a sua DCBE. Banco do Central também. Não sei muito bem o que é isso, mas está lá, ó. Banco Central, a DCBE está aqui, ó. Reformula a declaração Capitais Brasileiros no Exterior, DCBE. Tá lá. E aí o Renato falava o seguinte, ó. O Moro Mamateiro está sendo acusado pela Receita Federal por não recolher os impostos. Falei, rapaz, o que é que está acontecendo? Aí, né, a gente vai dar aquela pesquisada e temos aqui uma matéria da Folha de São Paulo sobre o nosso juiz, né, que combate a corrupção como ninguém. Contrato de Moro com consultoria dos Estados Unidos pode gerar questionamento da Receita. Ao revelar detalhes de sua relação com a consultoria Álvares e Marçal, o ex-juiz abriu flanco para questionamentos da Receita Federal sobre a maneira como seus rendimentos foram pagos nos meses em que trabalhou para os americanos, antes de entrar na corrida presidencial. O ex-juiz recebeu a maior parte do dinheiro no Brasil por meio de uma empresa de consultoria que criou após deixar o governo Jair Bolsonaro. Isso permitiu que Moro recolhesse menos impostos e livrou Álvares e Marçal de encargos que precisaria pagar se o tivesse contratado como funcionário. Pô, por que Moro fez isso, né? Por que Moro tentou, né, recolher menos impostos? Por que Moro tentou livrar Álvares e Marçal, né, de, sabe, evitar alguns encargos? Gente, ele fez isso daqui para combater a corrupção. Não questiona, foi para combater a corrupção, sabe? Tudo pelo bem do combate à corrupção. Moro e seus empregados dizem ter agido de acordo com a legislação brasileira, mas especialistas consultados pela Folha afirmam que eles podem ter problemas. Se a fiscalização da Receita Federal entender que o objetivo da contratação de Moro como pessoa jurídica foi pagar menos tributo no Brasil, mas se isso aconteceu, foi por objetivo nobre, foi para combater a corrupção. As notas fiscais indicam que Álvares e Marçal e a empresa de consultoria de Moro recolheram tributos equivalentes a 19% dos valores brutos, percentual típico para a prestadora de serviço como a empresa do ex-juiz. Se ele tivesse sido contratado como pessoa física, teria que pagar 27,5% de imposto de renda. Pô, para não pagar 27,5% e pagar 19%, o Moro se enrolou, pô, mas foi para combater a corrupção. É do bem. Além disso, tanto ele como a empresa teriam que contribuir com a Previdência Social e caberia a Álvares e Marçal pagar outros encargos previstos pela legislação trabalhista. Pô, Moro, como é que a gente vai manter o super salário se a gente não pagar, né, Previdência e tudo mais? Tem que ajudar, irmão, tem que ajudar. Mesmo que a redução da carga tributária não tenha sido motivo de contratação de Moro como pessoa jurídica, Folha de São Paulo que está falando, é certo que ela o beneficiou. Eu não acredito. Em resposta a questionamentos da Folha fez uns questionamentos, né? Álvares e Marçal afirmou que a contratação do ex-juiz se deu inicialmente no Brasil por questões burocráticas. A Folha enviou 11 perguntas. 11. Pro Moro, né? Super corajoso, paladino da moralidade. Mas ele deixou-as sem resposta, preferindo enviar uma declaração genérica sobre o assunto. Eu fiz várias perguntas, né, importantes. Aí o Moro respondeu o seguinte: agindo de forma diferente dos outros pré-candidatos, já prestei publicamente todos os esclarecimentos sobre essa questão. Todos? Não. Nenhum. Moro só mostrou um papel com quase 4 milhões de ganhos, assim, pô, tá estranho, né? Só isso. Tem nada demais. Tem muita pergunta em aberto.
Inclusive, agora as pessoas querem que Moro abra o contrato. A Folha de São Paulo poderia perguntar ao Lula sobre os valores recebidos por palestras e doações de empresas investigadas na Lava Jato. Não precisa criar cortina de fumaça. Cada um, né, vai ter sua vez. E olha agora. Nos Estados Unidos, o ex-juiz foi contratado como diretor. Era diretor, né? Mas, aí ó, não mais como prestador de serviço de consultoria. Moro é consultor, é diretor, o cara é tudo ao mesmo tempo. E tudo isso para combater a corrupção. O imposto de renda americana, com alíquotas de até 37% para assalariados e outros tributos recolhidos na fonte, comeram 46% do salário do Moro, segundo 2 contra-cheques que ele divulgou na sexta. Considerando as alíquotas indicadas nos documentos divulgados, é possível estimar que Moro tenha ficado com $470 mil dos 656 mil pagos pela consultoria americana, ou seja, mais ou menos 2,5 milhões. Se tudo tivesse sido pago nos Estados Unidos, o valor líquido teria caído para 354 mil ou 1,9 milhão. Moro, então, né, habilmente, conseguiu salvar 600 mil reais em impostos. Sabe como isso aconteceu? Moro fez o curso Mestres do Capitalismo do Nando Moura. E agora vamos fazer um novo curso, Mestres do Boleto. Vai aprender a boletar, para você, né, não ter esse problema. E conseguir aqui, ó, 2,5 contra 1.900.000. Pô, perder 600 mil assim depois ninguém quer, né? É assim que se combate a corrupção. E a coisa continua, né? Só uma matéria para relembrar o passado do ex-juiz, mostrando que Moro não só é, né, um grande jurista, mas um cara que, ele é um mestre do capitalismo. Mestre do capitalismo. Para Moro, auxílio moradia compensa falta de aumento a juízes. O juiz federal, responsável pela Operação Lava Jato no Paraná, defende o recebimento de auxílio moradia por magistrados. Ele recebeu mesmo tendo casa em Curitiba, como modo de compensar a falta de reajuste salarial à classe nos últimos anos. Tu tá vendo, né? Tudo tem uma razão, tudo tem uma explicação. É porque ele não teve aumento, então já que ele não tem aumento, ele recebe auxílio moradia, né? Uma coisa compensa a outra. Porque senão não dá para ele combater a corrupção. Aí você vê, Moro se compara ao Lula. Chegou o dia que Moro usou o Lula, né, para se defender. Lula recebeu mais por palestras para Odebrecht. Ele recebeu mais que eu, então eu sou inocente. Só é culpado quem recebeu mais do que Lula, ou igual o Lula. Moro contratou o marqueteiro do Lula e não tá ajudando, né? Tá ruim, Moro, tá ruim. E aí, a gente tem aqui essa grande charge aqui do Sal Conservador. Prezada, não estou à venda. É isso aí, companheiro. Professor e aluno, né? Talvez até amigos, a gente não sabe. E aí, olha só. Para Moro, Bolsonaro já esclareceu o caso de ex-assessor do filho. Eu tô trazendo isso daqui porque Moro, ele tá aí falando, né, que Bolsonaro tem que explicar questões aí que envolvem rachadinha, isso, aquilo, outro. Mas você viu, a matéria de 2019, o Moro falou que já estava tudo resolvido. Você vê aqui também, ó, a matéria da Folha de São Paulo, dia 29. Moro cobra Bolsonaro por rachadinhas, mas em 2018 disse que o presidente já havia esclarecido. Moro tá cobrando uma coisa que ele mesmo já explicou no passado. Tá aqui, ó. Em dezembro de 2018, quando o caso Queiroz veio à tona, Moro, já nomeado ministro da Justiça, disse que, sobre o relatório do COAF sobre a movimentação financeira típica do senhor Queiroz, o senhor presidente eleito já esclareceu a parte que lhe cabe no episódio. O que Moro quer que Bolsonaro fale? Ele mesmo já falou. O restante dos dados deve ser esclarecido pelas demais pessoas envolvidas. Resolve aí, Moro. Sabe? Tá se contradizendo. Tá se contradizendo. O ex-juiz, inclusive, né, tá tendo problema no próprio partido. Alianças regionais do Podemos incomodam Sérgio Moro. Que aí tem gente do Podemos já tá querendo apoiar Bolsonaro. Que dia, velho. Meu Deus. E ele achou que só porque ele trouxe o MBL, né, para ajudá-lo, tudo tava resolvido. E aí teve uma coisa bem interessante. Eu não vou trazer o vídeo porque o som de fundo tá ruim. Eu mando para vocês depois até o link lá no Telegram. Vou mandar o link lá no Telegram. Show do Skank, Samuel Rosa foi dar uma lacrada contra Bolsonaro, foi tentar até quem sabe puxar um fora Bolsonaro, foi vaiado.
Samuel Rosa não é lulista, né? Ele é amigo, não sei se é amigo pessoal, mas tem aquela foto clássica, né? Junto com o Sérgio Moro e a Elisa, não sei porque a Elisa cortou, rapaz. O personagem oculto da foto é o Zucoloto. É a foto que tá o Zucoloto aqui, ó, atrás do Moro. Mas a Elisa cortou por algum motivo. Tá protegendo o Zucoloto, Elisa. Ó, você, viu? Mas enfim, quem poderia imaginar, né? O cara que bate foto com o Moro puxando um fora Bolsonaro. E aí, entrando no próximo tema, a coisa tá muito difícil, né? O Marreco tá vendo se vai na igreja tentar se benzer pra tentar, né, salvar, sabe? Salvar o dia. Essa foto aqui eu não sei se foi na igreja, não sei onde foi. Só sei o seguinte, né? Que o Vinícius tá falando o seguinte, absurdo. Sérgio Moro é o único sem máscara. O único. Mas porque ele está combatendo a corrupção. Como é que ele vai combater a corrupção de máscara, cara? Para. E uma coisa que saiu na Veja que eu não entendi, que é o seguinte, ó, Moro continua a busca por um discurso de campanha. Sérgio Moro contratou uma grande pesquisa qualitativa, aquela formada por grupos de discussão de diferentes idades, realidades e regiões, ó, quanto não custou, né? Para tentar encontrar um discurso de campanha. Tá perdido. Moro não tem o que fazer, né? Está cansado de falar que Lula é corrupto e Bolsonaro é traidor. Não acredito, o Moro quer abandonar o combate à corrupção. Meu Deus, quem poder... Meu Deus, não acredito. Quem que vai combater agora a corrupção se o Moro não vai mais combater? Isso aqui, gente, brincadeiras à parte, olha só. A gente sempre fala, quer dizer, a gente sempre fala, não, o tempo tô falando. Olha a importância de a gente dominar o discurso, dominar alguma agenda, ser nosso, é nosso. Quando você fala, né, em defesa pessoal, você poder ter um bang, já pensa em Bolsonaro na hora. Quando fala, né, em Deus, família, liberdade, é Bolsonaro, cara. Eu ia fazer aqui o bang, mas é Bolsonaro também. Não tem discurso, não tem. Qual é o discurso do Lula? Dá dinheiro pra imprensa, né? Meu corpo, minhas regras. O discurso da esquerda, o Lula abraçou. E o Moro tem qual discurso? Nenhum. O Moro tem discurso que vai combater a corrupção. E, sei lá, ele vai botar o Nando Moura no governo. Vai fazer isso daí? Não sei. Não tem, não cola, não vai pra frente. Não vai. E aí, né? Só que falando do combate à corrupção, Bolsonaro postou. Logo de manhã cedo, ele acabou de postar o vídeo. Tinha um minuto que o post estava no ar. Combate à corrupção nos recursos públicos destinado à pandemia. 126 operações policiais realizadas, 1.867 mandados de busca e apreensão, 245 prisões, evitados mais de 3 bilhões de desvios. Operadoras contra fraudes também no auxílio emergencial. 140 operações, 584 mandatos de busca e apreensão, 72 prisões. E tem gente que abre a boca para falar que o governo Bolsonaro, né, desmantelou o combate à corrupção. Cara, é ridículo. Mas eu falei o tema da igreja, né? Olha só. 17 de janeiro de 2022, Folha de São Paulo. PT busca alavancar Lula com programa de entrevistas para evangélicos. Mesmo tema evangélicos. Em acento a jovens evangélicos, Moro fala live com influência Iago Martins. Saiu ontem. Vou comentar um pouco mais depois sobre isso depois. Ontem também, Ciro usa Daciolo para se aproximar de evangélicos e visita igreja de deputado do PP. Todo mundo indo lá. A Bia fala, ó, não existe terceira via, pois o caminho para o Pai é um só. Concordo, né? Só tem um caminho. Como é que vai lá você, ó? Na verdade, Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo não... Cara, quem é de esquerda não dá. Ser de esquerda, ser cristão, beleza, pode ter uma galera que não entende muito bem, que tá meio perdida, mas o pessoal que sabe o que tá fazendo, né? De inocente não tem nada. Vejam a importância dos evangélicos. Isso daqui, para vocês verem, a gente acompanhou, acho que aquela jornada do Mendonça, né? Aquela via que o Mendonça fez até conseguir ser aprovado para o Supremo, o tempo que levou, as forças, as coisas envolvidas, a própria indicação do Mendonça, né, que o Bolsonaro falou, né, por indicar o terrivelmente evangélico, foi um aceno para a base evangélica. Olhem como, em um período aí, não sei quantos anos eles vêm se articulando, mas os evangélicos do Brasil, eles conseguiram serem ouvidos. Não só serem ouvidos, como se organizar, a ponto de eles serem requisitados por todas as vias e candidatos possíveis. São organizados, conseguem fazer pressão política, conseguem aprovar, né, projetos, conseguem fazer pressão em projetos, colocaram deputados na Câmara.
Os evangélicos, alguém me falar que pô, quantidade de evangélico eleitor do governo, quantidade de evangélico que é cristão, evangélico cristão, né? Que pleonasmo. Quantidade de evangélico de direita. Vai falar que os evangélicos não são conservadores em sua maioria? O pessoal fala que não, os conservadores. Na boa, eu já tomei ranço da palavra conservador. Tomei ranço. Porque conservador agora virou como se fosse, né, o selinho de verificado no Twitter. Tem um grupo de pessoas que diz quem é conservador e quem não é. Se você não for aquelas pessoas, não considera conservador. Vejam só. Isso daqui é organização política. Os tais conservadores, né? Eles deveriam estar mirando nisso daqui. Os evangélicos são um exemplo de como eles se tornaram uma força política dentro da política legislativa, na política executiva também, por quantidade de prefeitos, governadores. Conseguem fazer pressão em todos os setores. Ninguém quer abrir mão dos evangélicos. Outros setores da direita têm que ter o mesmo foco. Você vê que o agro não é de direita, né? O agro é o agro. Mas você vê que o agro também tem aquela força, né? Consegue ter aquele poder de influenciar o debate público, influenciar as votações. A sociedade civil organizada também tem que ir mirando isso daí, né? Outros setores. A galera do meio ambiente da direita. A galera de todas as áreas. Tem um grupo que não tem a mesma força política, mas também é um grande exemplo. É o pessoal aí do Bang Bang, né? Você vê o pessoal do ProArmas, que é lá o grupo do Marcos Polon. Eu acho um grande exemplo. Começaram a trabalhar aí nos últimos anos. Tem força, conseguiram alguns resultados, assim, expressivos ao longo do ano passado. A ponto até de conversar com o ministro do Supremo, que a direita torce o bico. Foram lá na minha umidade, conseguiram conversar, o ministro pediu vistas, conseguiram, né, mudar voto de senadores. Cara, isso aqui, esse é o único caminho. O caminho da bonança é esse. É a participação da sociedade civil organizada. É mirar nesses exemplos e ver, cara, como é que a gente pode fazer isso daqui em outras áreas. Porque não dá para depender só do presidente da República para resolver tudo. Mas a gente fala sobre isso lá na frente. Olha só. Sobre a questão do Moro, né? Em acendo a jovens evangélicos, Moro fala live com o influencer Iago Martins. Eu não entendi por que colocaram a foto aqui do cara lá do Anajuri que tá fazendo lobby pro Moro. Óbvio que eu entendi, né? O cara, ele não só tá ajudando o Moro a ganhar espaço, mas como ele também trabalha, né, tentando plantar notas na imprensa. Por isso colocaram a fotinha dele lá, né, que é pra ele brilhar. Mas quer saber um pouco sobre quem é o Iago Martins? Em um print, 2 imagens em um mesmo canal. Inteligência limitada. É o canal do Vilela, Rogério Vilela. Assim, o que o Danilo Gentili fala assim, faz, ele faz. Danilo Gentili, extremamente alinhado com o MBL. Inclusive, foi o único... Olha só, o Flow Podcast, todo mundo sabe que ele já é comandado pelo MBL, basicamente. Passaram um roteirinho do que tinha que falar do Sérgio Moro. Mas até o Flow, que faz o que o MBL quer, não aceitou a participação do Renan Santos. Mas o Vilela levou lá, né? O Renan. É realmente, assim, é literalmente o podcast do MBL. O Iago é basicamente o pastor do Nando Moura. Sem brincadeira, procura aí. Bota Nando Moura e Iago Martins. Você vê a quantidade de coisa que aparece. É o pastor da terceira via. Pastor da terceira via, né? Um braço do MBL. E aí, olha só. Contratação de influenciadores digitais para a campanha esbarra em zona cinzenta. Acusam a direita o tempo todo, né? De isso, daquilo, outros apoiadores do governo. Mas quem realmente usa influenciadores é a oposição. Mas neles, né, é sempre a zona cinzenta, né? Estratégia que já vem sendo traçada por dirigentes partidários para dar mais visibilidade aos seus candidatos às eleições, blá blá blá, né? Então, pouca legislação sobre o tema. Aí dá uma explicaçãozinha lá básica e no final fala o seguinte, que em 2020, só o Facebook, que ficou em segundo lugar no ranking de serviços fornecidos, recebeu quase 35 milhões por impulsionamentos. Agora vai alguém apoiar o governo de graça, por livre e espontânea vontade. A gente já viu muita coisa acontecendo. E aí, olha só, isso daqui ainda sobre os cristãos como um todo, né? CEO Ciro Gomes estava lá na igreja junto com o Cabo Daciolo. Momento de fé e meditação. É muito cara de pau. Aí o demagogia do oprimido fala o seguinte, ó. Sem eleição, com eleição. Isso aqui é modo eleição, né? Aí vai na igreja. Fora do período eleitoral, ano passado, 5 de abril, estou solidário com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. A decisão de permitir aglomerações em templos religiosos não tem pé nem cabeça. Ele quer dar um motivo? Não, porque está sendo assim, não tem pé nem cabeça.
E a matéria é o seguinte, ó. Intimado por Cássio, Calil vai ao Supremo para derrubar a liminar que liberou missas e cultos. Aí agora que é apoio dos evangélicos, que é apoio dos católicos, que é apoio dos cristãos do Brasil. É a favor de fechar a igreja. Esses políticos, eles só querem o seu voto. Ele cospe na imagem de Jesus se for preciso. Cospe, quebra, tá nem aí. Tá nem aí. E aí tem um vídeo de Ciro Gomes, interessante, que rolou nas redes sociais. Olha só, né? Quem trouxe aí foi o Henrique. Fiquei muito surpreso, muito surpreso. Falei, não acredito que o Ciro Gomes falou isso. Olha só. O senhor quer estatização das empresas? Não quero estatização, nem eu quero controle social. E o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão. A humanidade precisa de controle. A humanidade precisa de controle. Fim da ilusão moralista católica. O vídeo tinha uma legenda seguinte, né? Ciro Gomes declara inimigo da Igreja Católica. Ele não é inimigo da Igreja Católica, né? Porque teve até fact-checkers na época, checadores. Vídeo editado de Ciro Gomes engana ao dizer que ele é inimigo da igreja, né? Na verdade, ele só é a favor do controle. Aí tá lá, né? E continuou, blá blá blá. E na América do Norte, celebrada por Tocqueville como expressão da democracia, na América do Norte, recentemente chegou à Suprema Corte, foi aceita pela Suprema, refletir sobre isso. Se o dinheiro abusivo das grandes corporações americanas estava deformando o sistema democrático, e a Suprema Corte, por esmagadora maioria, entendeu que isso era uma cláusula pétrea porque o dinheiro na política seria uma extensão do direito à expressão. Pelo raciocínio de Ciro, na ocasião, uma aceitação do poder econômico e do poder político na sociedade, como aconteceria nos Estados Unidos, facilitaria a adoção de medidas de transparência e controle social das empresas por parte dos cidadãos. Será que é ser o cidadão mesmo que quer fazer o controle social? Mais adiante, Ciro comenta, a moral católica que nós herdamos dos lusitanos diz que é mais fácil um camelo passar no buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então você tem uma presunção moralista de que a relação entre política e dinheiro ela é fraudulenta. A média esmagadora da sociedade, que não é trivial, é respeitabilíssima, é a nossa formação. Na sequência, ele cita os exemplos, como as punições aplicadas por autoridades dos Estados Unidos, a Alemanha, blá blá blá, os casos de corrupção envolvendo bancos da Volkswagen, e quem foram punidos os indivíduos e não as instituições. E é aí que alguém da plateia questiona: você quer estatizar as empresas? E o Ciro responde o trecho que é usado no vídeo do Facebook. Eu não quero estatização, eu quero controle social e o fim da ilusão moralista católica. O fim da ilusão, a humanidade precisa de controle. Não adianta alguém imaginar que um anjo vingador vai descer do céu, vai estalar o chicote e vai resolver o problema nacional brasileiro. Não vai. Vai resolver com controle, né? Controle. Tudo que o comunista quer. Controle. O Estado que vai resolver. Vai ser o Estado. Vai ser o Estado. Você vê, ó, a direita prega liberdade. Menos controle. Menos controle. Menos controle. Moro, Lula, Ciro Gomes, Dória é controle, controle, controle. É tudo falta de controle. Nunca foi tão fácil escolher um candidato. Nunca foi tão fácil. Nunca. E vamos para o nosso próximo tema, que também envolve um pouco de controle. Olha só. A popularidade dos candidatos à presidência no TikTok. Sabe a quem leva melhor? Quem lidera? Bolsonaro. Bolsonaro ganha em todas as redes. Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, Getter, TikTok. Se reabrir o Orkut, Bolsonaro vence no Orkut também. Não dá. Não dá. Mas, né? É o cara mais rejeitado no Brasil e o Lula vence com 67% dos votos no primeiro turno. E se você não acredita, você está propagando fake news, você é um negacionista. Aí vejam só. Saiu uma matéria que eu achei bem interessante, que é The New York Times. Eu acho que só a manchete e o subtítulo e dois nomes, não precisa nem falar o que eles fizeram, já faz assim os olhos, né, arregalarem. Eu vou ler aqui já embaixo. Eu botei a matéria em inglês e botei aqui uma tradução. Os democratas condenaram o dinheiro obscuro. Então, eles ganharam com isso em 2020. Uma análise do New York Times revela como a esquerda superou a direita em arrecadar e gastar milhões de doadores não revelados para derrotar o Trump e conquistar o poder em Washington. E aí duas pessoas que estão envolvidas nesses escândalos. Soros e o Pierre Omidyar. Pierre Omidyar que aparece no Brasil
em algumas coisas muito estranhas, como, por exemplo, aquela ONG lavajatista, né, Transparência Nacional, o pessoal do Nossas, que aparentemente fez o site do Sleep Giants e outras coisas. E o Soros ainda não precisa puxar a ficha, né, que aí também não vai ter o que falar. Não dá, não dá. O cara é o... Nossa, é o maior benfeitor do mundo, né? Tudo ele quer ajudar. Não, como ele é um cara bondoso, né? E aí você vai falar, cara, se isso daqui tá acontecendo lá, será que não vai acontecer aqui também? Será que não vai acontecer aqui também? Eu acho que vai. Por quê? Não por causa disso daqui. Ultradireita se reúne em Madrid para criar grupo de pressão sobre a União Europeia. Na verdade, até que parece, né? Qual a necessidade de uma manchete como essa? Ultradireita. Figuras como Le Pen e Orbán querem atuação conjunta em pautas conservadoras no Parlamento Europeu. Aí, ó. Não pode se reunir, não pode. Não pode. Não pode, não pode. Você vê, a imprensa brasileira, ela tenta o tempo todo criminalizar a direita. O tempo todo. Será que rola um trocado? Mas eu acho que o que aconteceu lá deve acontecer por aqui, porque diversas movimentações políticas que envolvem censura já estão acontecendo. Assim, no Brasil é de forma muito mais intensa, né? E a gente está vendo acontecer lá fora. Então, se está acontecendo lá fora várias coisas, por que não vai acontecer aqui também no Brasil? O Leonardo Coutinho ontem deu um RTzinho básico aqui, né, no Verdivaldo. Cara, eu fico assim triste. Por que a versão americana do Verdivaldo não chegou no Brasil? Não chegou. Eu recebi ontem um comentário do Marcos Monteiro, que ele, inclusive, ele faz parte do ICLS, né? Que é o grupo de estudos aí, a escola de estudos, na verdade, do filho do professor lá, o Luiz Gustavo de Carvalho. E aí ele falou uma coisa séria, falou, cara, porque não chegou a dublagem que errou. Aí eu falei, pô, realmente, né? Pô, o Estudo Alamo, que dublou Cavaleiro do Zodíaco, grandes clássicos da Manchete, e a Herbert Richards fecharam as portas. Deve ser por isso que o Verdivaldo só chegou no Brasil a versão, né? A versão ruim. A dublagem hoje em dia não tá mais como antigamente. Mas enfim. Coutinho fala o seguinte, ó. Com apenas uma palavra, o Verdivaldo explica o caso Spotify, que envolve o Joe Rogan, o Neil Young, a gente comentou recentemente. Mas como os defensores da democracia ficaram cegos ao ponto de não saber mais o que é censura. Recomendo o fio. Aí vamos dar uma olhada no fio, né? Eu já vou trazer aqui a tradução. Todas as facções, em certos pontos, sucumbem ao impulso de censurar. Mas, para os adeptos liberais, leia-se de esquerda, do Partido Democrata, silenciar seus adversários é agora seu projeto principal. O projeto principal da esquerda é censurar. Eles simplesmente não suportam a ideia de que aqueles que veem o mundo de forma diferente têm uma plataforma para serem ouvidos. Não, você não pode ter espaço nenhum, você tem que ser banido das redes sociais. A bola da vez foi Joe Rogan. A mídia brasileira, se lembra, né? Pintou o cara como extrema direita. Aí o Verdivaldo recuperou aqui um vídeo do Rogan, postado pelo Bernie Sanders. O Bernie Sanders, ele é tipo o Guilherme Boulos. É um cara assim, ó, assim, ele é extrema esquerda, ele é da extrema esquerda americana, comunista raiz, vermelho, né? Bonezinho com a estrela. E o Rogan falando, eu provavelmente vou votar aí no Bernie. Mas o Rogan é extrema direita, que vai votar num comunista. Faz sentido? Nenhum. O Verdivaldo falou, há tantas ironias na decisão dos liberais de converter o Rogan em um avatar do extremismo da extrema-direita. Uma delas é que ele foi um dos poucos a dar plataforma para vozes de esquerda como Oliver Stone. Outra é que ele endossou o Bernie Sanders. A Royal Society, e aqui que eu acho que é a parte mais interessante, a Academia Nacional de Cientistas do Reino Unido, ciência, pediu que os governos e as plataformas de mídia social não confiem na remoção de conteúdo para combater a desinformação científica prejudicial online, porque não funciona e gera desconfiança nas autoridades. Aqui a matéria está traduzida, tradução do Google, matéria original, óbvio, está em inglês. The Royal Society adverte contra a censura. Cara, isso não é o caminho, não dá certo, é prejudicial.
O relatório diz que há poucas evidências de que os pedidos de grandes plataformas para remover conteúdo ofensivo limitarão os danos da desinformação científica. E alerta que tais medidas podem até levá-la a cantos mais difíceis de abordar na internet e exacerbar sentimentos de desconfiança das autoridades. Porque a população fica, pô, cara, estão apagando o tempo todo. O que é que eles querem cobrir? Pode dar um efeito rebote, um efeito reverso. Até o Verdivaldo, como é que a versão em inglês do Verdivaldo não chegou no Brasil? Só vê aquela toda pifada com defeito, versão PSOL. E ele termina falando o seguinte, ó. O novo herói liberal de esquerda, né, o Neil Young, lutando bravamente para que as pessoas que expressam opiniões ruins e prejudiciais sejam desplataformadas. E ele traz aqui uma coisa, eu tive que botar aqui um azul, e nem vou trazer o parágrafo inteiro, que é tão ofensivo o que o Neil Young traz. E aí, se você tiver interesse, você vai lá na thread do Verdivaldo, você clica no link do The Guardian, você traduz para o português e você lê. Mas ele tá falando sobre o pessoal do arco-íris, que basicamente ele não queria nem que o cara do caixa fosse arco-íris, passasse a batata dele. Pô, ele chegou lá dentro do caixa arco-íris, não, tu não vai tocar nas minhas batatas. Ele basicamente tá falando isso daí no texto. Mas a esquerda esqueceu, né? Esqueceu, porque agora ele quer lutar pela ciência. Sobre esse caso, ontem eu vi uma informação que eu achei assim, bem interessante. Esse cara, esse Young, ele tinha vendido 50% dos direitos das músicas dele para um fundo de investimento. Pesquise sobre esse fundo de investimento, se você tiver interesse, que depois não quero criar problema aqui na plataforma, e veja quem esse fundo de investimento também tem ligações. Começa com P, depois vem um F. Uma parte do nome tem uma letra Z. Dá uma olhada e se pergunta o que está acontecendo. Seguindo aqui um tema um pouco similar, não sei se viria, não chega a ser censura, mas restrição. Uma notícia bacana. O U-turn, né? U-turn em inglês é assim, você fazer o retorno, né? Você voltar atrás. Voltar atrás na obrigatoriedade, né, do passaporte contra, assim, para NHS e assistentes sociais. Que são assim, pessoas da área de saúde que trabalham na linha de frente. Não tem mais, aqui, ó. Mas restrições estão caindo. Isso aqui aconteceu na Inglaterra. Quem reportou foi o The Telegraph. Em inglês e a tradução embaixo. Notícia interessante. A gente vem vendo uma movimentação a nível mundial, né, por uma queda das restrições. A gente quer um pouco mais de liberdade. E aí, gente, eu vi isso daqui, tô acompanhando assim um pouco de longe. De iníciozão, assim, eu achei bem bacana mesmo o que tá acontecendo no Canadá. Olhando assim, né, um monte de caminhoneiros, as pessoas aí pedindo, cara, a gente quer a queda das restrições. Não dá mais, a gente quer parar de segregar as pessoas, todo mundo convivendo de boa, todo mundo junto e misturado. Parece que essa movimentação também animou os caminhoneiros lá no Canadá. E o pessoal ficou felizão também, assim, isso aí, a coisa tá tomando forma. E começou a discussão sobre o Brasil. O Brasil deve seguir, não deve seguir, os caminhoneiros já tentaram no passado e tudo mais. Ontem eu recebi uma informação interessante, uma reflexão interessante, eu comento com vocês. Mas ainda eu quero falar com vocês isso daqui, ó. E não tem nada a ver sobre isso. Não comparem os protestos do Canadá com o Brasil. Lá, eles estão parando para derrubar o governo. A população sabe que a economia será prejudicada para forçar uma renúncia do Trudeau. Porque uma paralisação como essa complica o cenário como um todo, né? Pode levar à renúncia do presidente. Aqui no Brasil, se fizéssemos a mesma coisa, Bolsonaro iria cair antes dos ministros do Supremo. A galera que está empolgada. O Bolsonaro se completa falando o seguinte, ó. Além de que a economia dá mais condições para os caminhoneiros fazerem esse tipo de coisa, né? O Brasil, cara, tá tudo muito difícil. O pessoal aqui no Brasil já tá pistola com os preços altos e já vimos na greve de 2017 o resultado econômico. Quem sofre mais é o povo mais pobre. Da mesma forma que o Canadá tem mais condições de fazer uma quarentena prolongada do que no Brasil, o Brasil vai ter problemas bem piores se seguir o mesmo caminho. Isso se uma greve assim não for planejada com cuidado. E aí um amigo meu ontem, ele me mandou uma reflexão, que eu nunca tinha parado de uma pessoa sobre isso, achei bem interessante. Tem um canal que é do Jason, que é Casando o Verbo. A parte do tempo, acho que ele viaja demais na maionese, assim, alguns tempos, cara, algumas teorias assim, muito conspiratório. Só que levantou um ponto interessante, que ele falou o seguinte: será que
quem serão os caminhoneiros que estão fazendo parte desse protesto? São caminhoneiros independentes ou são todos os caminhoneiros? Por que isso é interessante? Porque pensa assim, ó, em geral, as grandes empresas mesmo, muitas delas têm caminhões próprios. Então assim, pô, fica meio difícil tu querer participar de um protesto com um caminhão da empresa, né, que não é teu, sendo que tu é funcionário. Bem complicado. Então assim, os caminhoneiros independentes, eles param. As grandes empresas continuam trabalhando, continuam vendendo, continuam lucrando. Os caminhoneiros menores independentes, eles trabalham para pequenas e médias empresas. Faz aquele fretezinho do dia a dia. Se eles não trabalham, são os produtos das médias e pequenas empresas que não vão chegar às prateleiras. Então quem vai sair pior são os pequenos e médios empresários. E também a população. Então assim, pode ter um lado bom? Pode. Pode dar muito certo? Pode. Podem finalmente conseguir voltar a ter liberdade no Canadá? Pode. Pode conseguir um presente se eles quiserem? Pode. Agora, pode dar errado também? Pode. Também pode dar errado. Pode ter consequências negativas além só da questão econômica do povo pagar mais, com a consolidação dessas empresas chamadas globalistas? Também pode. E por que eu achei essa reflexão interessante? Porque muitas vezes eu vejo dentro da direita, preste atenção só um segundo, e assim, reflete sobre isso mesmo. Eu vejo assim, ó, as pessoas, elas têm interesses genuínos. Eu acho que o que as pessoas querem, no final das contas, sempre é válido e genuíno. As pessoas querem mais liberdade. Eu não acho que quando a pessoa pede, por exemplo, sei lá, eu quero impeachment do João Dória. Não é que ela tem raiva do Dória, mas é porque ela está insatisfeita com as ações que o Dória vem fazendo. O que ela quer, na verdade, né, é um estado de São Paulo, pô, com as coisas funcionando. Ela quer redução da criminalidade, ela quer ver os preços baixando, ela quer ver, né, o filho dela indo para a escola de boa, sem o Ministério Público ser envolvido. É isso que ela quer com a queda do João Dória. Só que assim, entre o que ela quer e o caminho que ela tomou para chegar no resultado, cara, aí que tem, né, um arco-íris de possibilidades, né? Não tô falando naquele sentido. Tá entendendo o que eu tô falando, né? Uma paleta de cor, vários caminhos possíveis. Eu vejo que muitas vezes a direita, ela tem objetivos e ela quer chegar naquele objetivo por uma tática. Mas será que aquele caminho vai chegar? Eu sempre falo daquela questão, né, do discurso duro. O discurso duro até então só tem se virado contra nós. Só tem se virado contra nós. Só tem se virado contra nós o tempo todo. O tempo todo. Então, assim, o que você quer é liberdade. Aí você grita pra mostrar que você não se volta pro sistema. Aí você toma na cabeça. Aí você perde liberdade. É um efeito reverso. Quer ver outro exemplo? As pessoas querem um Brasil mais conservador. Acho que vocês aqui que vocês no canal, pelo menos. Entenda conservador, sabe aquelas pautas assim, cristãs. Como é que as pessoas querem chegar nesse resultado? Vamos eleger um presidente conservador. Isso ajuda. Mas quem são os responsáveis pela mudança a nível legislativo? São os deputados e senadores. Então não adianta esperar uma mudança legislativa no Brasil elegendo o presidente. Uma mudança legislativa vem através do legislativo. Esse é o grande ponto. O presidente é extremamente importante, é o cara que dá um norte. Vocês entendem o que eu estou tentando falar? Então, assim, são vários desejos genuínos, várias causas, que eu acho que, cara, são as melhores causas de todas. Mas o caminho que as pessoas às vezes escolhem, ou a forma como elas acham que vão chegar no resultado, está completamente perdida e só gera frustração. E aí, assim, a gente pega o exemplo que a gente vem vendo de Bolsonaro aí, né? Tem um pessoal que às vezes está frustrado por falta de conhecimento e tem uma galera que usa isso de forma maliciosa, né? Chamando o Bolsonaro de frouxo, covarde, porque tem interesses eleitorais. É o tempo todo. Tem um negócio, temos que fazer uma ruptura a isso. Cara, quais são os reais resultados da ruptura? A ruptura que está pregando vai trazer o que você quer? Uma movimentação começa, por exemplo, no Canadá. Isso aqui não é um prato cheio para um presidente autoritário falar, pô, vai estar se rebelando. Aí entra a mídia em campo, daqui a pouco entra as Forças Armadas. Já pensou? Então, eu acho que às vezes faltam algumas reflexões internas. Eu achei bem interessante esse comentário que o Jason fez. Eu falei, pô, interessante, amigo meu mandando no Telegram. Eu acho que tem bastante a ver, né? Como a direita observa as redes sociais, assim, os movimentos políticos. Eu acho que existe vem tendo uma maturidade, né? Uma mudança na direita, mas ainda tem muito por que caminhar. Muito por que caminhar. E aqui um grande exemplo, ó, vejam só. Com linguagem neutra, gênero não binário é incluído em certidões de nascimento no Rio de Janeiro. Quem tomou essa medida?
Olha a palavra do que saiu na coluna do Globo. Veja essa bela iniciativa. Bela iniciativa. Ele já está elogiando, né? Não é uma matéria factual, é opinativa. Da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, em parceria com a Justiça Itinerante do TJ Fluminense. O Judiciário impondo mudanças. Mudanças. E isso foi possível graças às decisões judiciais. A coordenadora do Nudiversis, defensora Mirella Assad, vem trabalhando essa demanda de documentação junto ao Detran. A diretora do Detran se mostrou muito receptiva ao pleito da Defensoria Pública. Aí eu pergunto para vocês, tem um pessoal que pede, tem que fazer um impeachment ali ou outro, o Senado tem que agir. Se tirar 2 nomes que seja, como o pessoal às vezes prega, a gente resolve o judiciário brasileiro? Será que a gente resolve o problema do judiciário brasileiro através de, vamos impeachment uma pessoa ou outra? Fazendo uma reflexão que a gente falou anteriormente. Por isso que eu bato tanto na tecla, inclusive, precisamos de uma reforma no judiciário. Reforma no judiciário como um todo. Passando pelo legislativo, uma construção, participação da sociedade, para colocar um limite. A gente não tem um problema, o problema não está no STF, no TSE, no STJ. Cara, a gente tem um problema grande, complexo, várias variáveis. A gente tem problema desde da alfabetização. Alfabetização, que o cara já chega na universidade, né, com a mente corroída. Começa lá embaixo, começa lá embaixo. As pessoas querem mudar a cereja do bolo e, tudo vai resolver. Não é assim. O objetivo final é ótimo. Mas o percurso, assim, cara, será que a gente realmente vai chegar nesse objetivo? Acho que vale a reflexão. E aí tem aqui o Suco de Brasil. Suco de Brasil, eu achei engraçado isso daqui, ó. Uma história em 3 atos. Um delegado busca atendimento médico e dá aquela carteirada para ser atendido antes. Aí o médico nega. Segundo ato. O delegado prende o médico após descobrir que ele estava com a licença cancelada. Terceiro ato. A justiça libera o médico, pois ele atua no programa Mais Médicos que não exige CRM. Tá tudo errado, bicho. Tá tudo errado. Tá entendendo? Tá tudo errado. O problema é grande, o problema é complexo. O problema é complexo. Nada vai ser resolvido, sabe, de forma simplória. E entrando aqui no nosso último tema, né? Lulinha e José Disseu rindo à toa, porque estão trabalhando aí. Quero mostrar aqui pra vocês um vídeo que eu achei muito engraçado. Nossa. A Elisa compartilhou. Não sei quem é o rapaz que está falando esse vídeo. Ela não colocou ali, mas é uma pequena ficha corrida do PT. Olha só. E o povo não pode se deixar enganar, não. Você sabia que o presidente da Petrobras, no governo do PT, foi preso? O presidente dos Correios, no governo do PT, foi preso? Foi preso. O presidente do Banco do Brasil, no governo do PT, foi preso? Foi preso. O presidente da Eletrobras, no governo PT, foi preso. Foi preso. Eita, pô. O presidente da Nuclebras, no governo PT, foi preso. Foi preso também. O presidente da Valec, no governo do PT... Não vai me dizer que foi preso. Foi preso. De novo. O presidente da Caixa Econômica, no governo do PT... Pois, deve, sei lá, deve ter sido afastado. Será? Foi preso. Foi preso, bicho. O presidente do BNDES, no governo do PT, foi preso. 3 presidentes do PT foram presos. 3 tesoureiros do PT foram presos. 5 secretários do PT foram presos. Mas, nossa senhora, um líder na Câmara dos Deputados no governo PT foi preso. O líder do PT no Senado foi preso. O presidente da República do PT foi preso. Vários empresários, doleiros, advogados, servidores públicos, militantes do PT foram presos. Mesmo com uma folha corrida dessa, o PT acha que vai enganar o povo mais uma vez. Foi preso. Cara, é inacreditável, sabe? Algumas coisas que acontecem. A gente fala assim, meu Deus, Brasil, como as pessoas ainda consideram votar no Lula, que foi preso. Mas eles sempre falam, né? Foi golpe. Isso tudo foi golpe. Todas essas prisões foram golpe. Golpe do início até o fim. Tudo golpe. Tudo golpe. Tudo golpe. E aí, olha só. Falei pra vocês, né, sobre os drones do PT. E aqui eu quero relembrar. Eu falei dessa matéria no vídeo de ontem. E aí fui agora trazer a questão da matéria.
Dirceu também tem feito conversas com tucanos históricos. Aí fala, né, que o Dirceu se reuniu com José Aníbal. E o Lula com Tasso Gereissati e com Aloysio Nunes. E a gente viu que após o Lula se encontrar com o Aloysio Nunes, o Aloysio foi atrás do FHC. Aí a matéria ainda fala o seguinte, né, que o Dirceu conversou com o Aníbal para falar sobre governabilidade na sucessão de Jair Bolsonaro. Governabilidade no PT é aquela coisa, né? Vamos todos ser amigos, eu quero ter força e eu vou pagar pela tua força, com ministério, com espaço, com isso, com aquilo outro, tudo mais, papapá. A gente comentou essa mesma matéria. Aí, a gente comentou isso aqui no vídeo de ontem. Senador do PSDB defende apoio a Simone Tebet. Quem é esse daqui? O Aníbal. Após o José Dirceu se encontrar com o Aníbal, ele escanteia o Dória, ele faz a jogada que ele não só escanteia o Dória, como ele puxa o MDB para perto, aí ele já ganha aquela moralzinha com o Dirceu, dentro do próprio MDB, né? Já joga a Simone Tebet para cima, já coloca o Baleia Rossi encurralado para descer do muro e fazer o que o Renan Calheiros e a turma do MDB do Nordeste quer, que é apoiar o Lula no primeiro turno, e todo mundo ser feliz e todo mundo ter governabilidade. Todo mundo ganhar um ministério. E além disso daqui, olha só, saiu o Aníbal, da Simone Tebet, contra o Dória, que também ainda dá uma pancada na chapa Dória-Moro. Aí ontem, na verdade hoje de madrugada, né? Hoje aqui algum dia começando, 5 da manhã. Aceno de Tasso a Simone Tebet reacende clima de prévias no PSDB. O Tasso, que se encontrou com o Lula, fez a mesma jogada que o Aníbal fez após o encontro com o Dirceu. Simone Tebet. Gerou desconforto entre tucanos as recentes declarações do ex-presidente do PSDB, Tasso Gereissati, que vê Simone Tebet e não seu correligionário João Dória como o nome mais competitivo da terceira via para a disputa presidencial. As falas de Gereissati tiveram grande repercussão durante a semana passada em grupos do partido de lideranças que se agilizaram para tentar botar panos quentes e evitar que elas criassem clima de desânimo na corrida presidencial do Dória. O Tasso, que é o padrinho político do Eduardo Leite. O Lula já fechou com o Kassab, a gente já sabe tudo aí. Os planos de Kassab para Eduardo Leite. Lula e Dirceu, que se encontram com o Kassab, sempre. O Kassab está aqui agora, trabalhando em silêncio para tirar Eduardo Leite do PSDB e alinhá-lo no PSD. Lula, não importa qual é o partido. Todos os partidos estão de joelhos pro Lula, todos. Lula opera em todos, nas sombras, tá aí. Qual é a diferença do PSDB pro PT? Nenhuma. Olha só, os senadores do PSDB servem ao Lula. Quem manda no PSDB é o Lula e o José Dirceu. Quem manda no PSD do Kassab é o Lula e o José Dirceu. E essa gente que quer pintar de independentão, terceira via, piada. É um braço do PT, um braço. Você vê que nem dentro da própria esquerda o Lula dá vida fácil. Fala de Freixo, favorável à Haddad de São Paulo, abre crise no PSB, que quer lançar o Márcio França. Aí você vê, ó, o Freixo trocou o pessoal pelo PSB em junho do ano passado para disputar o governo do Rio e é visto como um outsider na nova sigla. O deputado chegou à legenda com a bênção do Lula. O Lula deu a bênção para estar em outro partido, não é nem o PT, que já declarou apoio a ele na campanha para o Palácio Guanabara. O Lula já coloca, o Freixo já dá o apoio e pronto. E o Freixo trabalha para ele para destruir o PSB, para colocar de joelhos para o PT. Tem como ser mais autoritário do que isso? Acho que só o Sérgio Moro tem capaz de ser mais autoritário que o Lula. São todos iguais. São servos do Lula e do José Dirceu. Quem manda no PSDB é o Lula. Aí eles, inclusive, fazem essa montagem aqui, ó. Eles precisam voltar ao poder. O objetivo é juntos enfraquecer o único que não está com eles. O presidente Jair Bolsonaro. E depois volta tudo ao normal. A velha alternância do poder entre PT, PSDB, MDB de um lado para o outro. Não existe terceira via, quarta via, Moro, voto nulo. É Jair ou já era. É Jair ou já era. Tá lá, ó. Moro busca Michel Temer para marcar encontro nas próximas semanas. Temer diz ter sido procurado por Lula, interlocutores do Lula, para tratar de apoio à eleição.
Lula vai se encontrar com a FHC. Dória encontra Temer e FHC em live e prevê campanha suja e acena para a terceira via. Tá todo mundo misturado, irmão. Tá todo mundo junto e misturado. Contra Bolsonaro, lutando sozinho contra todos. Contra todos. E só para fechar o vídeo, com a notícia interessante sobre Bolsonaro. Resistência de partidos do Centrão em filiar Braga Neto como vice de Bolsonaro. A avaliação de caciques dessas legendas é que Braga Neto é uma espécie de laranja de Bolsonaro, ou seja, um nome que terá compromisso só com Bolsonaro e não com o partido que vai acolhê-lo. Se há uma certeza entre as siglas do Centrão, que apoiam Bolsonaro, é que Braga Neto nunca ficará dividido entre o presidente e o partido. Sempre acolherá as ordens do chefe. Se estão tentando me convencer a torcer pelo Braga Neto, estão começando a conseguir, viu? É isso daí, cara, que a gente espera de um vice. É o quê? Um vice? Que quem manda é o partido? Não, cara. Não. O vice merece lealdade ao presidente. É assim que tem que ser. E a gente fica por aqui, né? Lembra daquela curtida, daquela compartilhada, se inscrever, se gosta do meu conteúdo, considere tornar meu canal, clicar no link do Patreon, tá na descrição. Mais importante, dá aquela compartilhada. Manda para mais pessoas o vídeo. E a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!